Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar a obra de Nicolau Cabascilas, A Vida em Cristo, a mística sacramental da Igreja do Oriente, nosso segundo encontro. Capítulo 5. Mas além de tudo isso, quando esta mesma vida promete aos santos de permanecer sempre com eles, afirma: estarei com todos vós até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. O que se deve procurar ainda? Depois de ter fornecido à terra as sementes da vida, Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23, de ter jogado fogo, Lucas capítulo 12, versículo 49, e a espada, Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. O Senhor Jesus não se apartou, não se retirou, deixando aos homens o cuidado de fazer crescer a semente, de nutri-la, de acender o fogo, de empunhar a espada. Mas ele está verdadeiramente presente, suscitando em nós o querer e o agir. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Segundo as palavras do beato Paulo, São Paulo, o fogo é ele que o acende, e ele que o alimenta. A espada é ele que a tem. Resumidamente, o machado não se orgulha se estiver no comando. Isaías capítulo 10, versículo 15. E aqueles em quem nada haverá de bom, não poderão receber nada de bom. Mateus capítulo 10, versículo 18. Capítulo 6. Portanto, o Senhor não somente prometeu aos santos de estar com eles, mas também de habitar com eles. João capítulo 14, versículo 17. E ainda mais, de estabelecer sua morada neles. João capítulo 14, versículo 23. Mas que coisa digo? Segundo a Escritura, ele está unido a eles com tal amor, filantropia, que forma com eles um só espírito. Amor aqui é traduzido como filantropia. Quem está unido ao Senhor, forma com ele um só espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Afirma São Paulo. E ainda, a fim de que sejais um só corpo e um só espírito, como fostes gerados. Efésios capítulo 4, versículo 4. Normalmente eu retomo lembrando, os padres da igreja foram comentadores da Sagrada Escritura. O fundamento é todo lá na Sagrada Escritura, que se torna a palavra que transforma os corações, a vida humana no seguimento de Cristo. Capítulo 7. Como o amor de Deus, a filantropia, que é o amor aos homens, é inefável, e sua caridade, pela nossa estirpe, linguagem, supera o entendimento humano e não está subordinada senão à bondade divina, visto que, nela, a paz de Deus ultrapassa toda a inteligência. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E ao mesmo modo, a sua união com aqueles que ele ama supera toda a união inimaginável e não tem nenhuma comparação. Podemos fazer a nota. A afirmação sobre a impossibilidade de atingir a realidade divina, isso aqui é um comentário, embora mediante por numerosas imagens imperfeitas, porque por mais que nós queiramos falar de Deus, nossa perspectiva será sempre imperfeita, devido à debilidade e incapacidade do ser humano conhecer tudo ou entender todo o mistério, né?
Isso aí faz recordar a corrente apofática da teologia negativa, que atravessa toda a teologia bizantina. Mas quando Cabacilas fala da incapacidade de conceber o divino, aqui, no caso aqui, não se trata de uma teologia negativa, propriamente dita, né? Então, quando Cabacilas fala da incapacidade de conceber o divino, o faz sempre para qualificar não a sua essência, não a essência de Deus, como teologia apofática, mas o seu amor pelos homens, a sua filantropia. Mais que a teologia especulativa, aqui Cabacilas se une à maravilha contemplativa dos hinos litúrgicos, como havia feito São João Crisóstomo. Capítulo 8. Por isso a Escritura tem de recorrer a muitas comparações para chegar a exprimir esta comunhão. Então, novamente um comentário. Nenhum termo em nossa língua parece adequado para fazer entender adequadamente o sentido da palavra grega sinapheia, articulação, junção, aqui traduzida por comunhão, na literatura patrística, que designa a união da alma e do corpo. Então, esta sinapheia, essa articulação, essa comunhão, né, que a patrística muitas vezes usa para se referir à união da alma e do corpo, como também é usado para a distinção das pessoas divinas, como também usado para a distinção entre Cristo e a Igreja, uma comunhão, a união mística da alma com Deus, né? Então nós vemos sempre essa realidade inadequada, que é traduzida aqui como comunhão, que é uma realidade traz muito mais mistério. Comunhão é visto que uma só imagem, uma comparação não era suficiente. Às vezes evoca o hóspede e a morada, Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11, 1 Coríntios capítulo 3, 16. Outras vezes, a videira e os ramos, João capítulo 15, versículo 1 a 8, tentando falar dessa comunhão. E mesmo o matrimônio, João capítulo 3, versículo 29, Efésios capítulo 5, versículo 23 a 25. Ou os membros e a cabeça, Efésios capítulo 1, 25, 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23. Nenhuma semelhança é adequada para dizer o que significa sinapheia, porque nenhuma permite afirmar exatamente a verdade. A comunhão da verdade depende necessariamente da relação de amizade profunda. Ora, que coisa poderia ser comparada com amor, isto é, a caridade divina? Por mais que você queira comparar, você não vai saber comparar a dimensão desse amor, dessa caridade divina para com os seres humanos. Capítulo 9. Antes, as imagens que parecem mais adequadas a mostrar uma comunhão e unidade são aquelas das núpcias ou da conexão entre os membros e a cabeça. Pois bem, estas imagens são insuficientes e muito distantes para expressar a realidade. Essa palavra comunhão, né? Essa palavra sinapheia, que não se encontra na língua portuguesa alguma coisa que possa significar, né, o que significa na língua grega. As núpcias, na verdade, não podem unir os dois esposos como que eles existissem e vivessem um no outro. São separados, eles não vivem um no outro. Isto é, pelo contrário, sucede por Cristo e a Igreja, tanto que o divino apóstolo, a propósito do matrimônio, se dizia: este mistério é grande, digo, a relação entre Cristo e a Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. Essa relação de comunhão
é uma relação que realmente maior do que aquela que se possa expressar entre marido e mulher, indicando de tal modo que é este último matrimônio, Jesus e a igreja, e não o outro matrimônio, o homem e a mulher, que ele considera excelente. Os membros são unidos à cabeça e vivem por meio dessa comunhão, e se separam, morrem. Mas os membros que falamos são indubitavelmente unidos a Cristo, inseparáveis, mas mais que a sua cabeça. Vivem por Cristo mais que pela sua união com a cabeça. O corpo, os cristãos são unidos a Cristo, cabeça, de forma inseparável. Capítulo 10. Pensemos aos beatos mártires santos que suportaram duas coisas alegremente. A primeira, e não quiseram nem mesmo nomear a segunda. Qual é? Seus membros abandonaram com alegria suas cabeças, foram decapitados, mas não puderam separar de Cristo, nem mesmo pela palavra. Ainda, não disse ainda a coisa mais extraordinária. Qual comunhão pode ser mais estreita senão aquela de si mesmo consigo mesmo? Pois bem, mesmo essa unidade de si mesmo com consigo mesmo, ela é inferior à comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo é um grande mistério. Versículo 11. Os santos estão em comunhão com Cristo, mais que consigo mesmo. Todo espírito beato, santo, é idêntico a si mesmo, mas é unido ao Salvador mais que a si mesmo. Paulo é testemunha, esperando ser separado de Cristo para a salvação dos judeus, a fim de que Cristo lhe traga uma glória maior. Romanos capítulo 9, versículo 3. Se a ternura dos homens é de tal medida, aquela ternura de Deus é impossível de imaginar. Se de fato os homens que são maus mostraram tanta nobreza, Mateus capítulo 7, versículo 11, que podemos dizer então desta bondade divina? Quando o amor se exprime a um nível de tamanha extraordinariedade, é necessário que a comunhão, para o qual empurra aqueles que amam, deixe assim tão baixo entendimento humano, de não consentir nem mesmo encontrar uma semelhança do amor de Cristo para conosco. Mas agora veremos o seguinte. Capítulo 12. São muitas as coisas indispensáveis à vida. O ar, a luz, o alimento, o vestir, até as faculdades e os membros que recebemos da natureza. E, todavia, não a usamos todas juntas, né? E mesmo temos necessidade, em dado momento e ocasião, de usá-las juntas. Servimos, às vezes, de uma ou de outra, assim que usemos de vez em quando, segundo a necessidade. A roupa, certo, serve para vestir-se, mas não poderia nutrir-se. Quem tem fome deve procurar o alimento. A luz não te consente de respirar, enquanto o ar não pode substituir a luz do sol. Nós não recorremos continuamente às ações dos nossos sentidos e de nossos membros. Quando devemos escutar, o olho e a mão estão inativos. A quem quiser tocar, basta a mão, mas não serviria para quem quisesse escutar, entender, ouvir, e assim a deixamos de lado para nos voltar a uma outra faculdade. Depois nós vamos dar continuidade, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandecer sobre nós.
Então, aí ele está discutindo justamente essa questão. Às vezes, existem palavras que nós falamos, como comunhão, sináfeia, com Cristo, e por mais que nós queiramos fazer uma imagem dessa comunhão, ela se torna insuficiente para revelar o fato desse amor de Cristo por nós, dessa comunhão, dessa filantropia, desse amor de Cristo pelos seres humanos. É uma realidade que ultrapassa qualquer possibilidade de entendimento ou semelhança nós possamos usar, ou analogia que nós possamos usar. Então, que Deus nos dê essa graça. Paz e bem.